Olá, amigos! Hoje eu quero falar mais uma palavra aqui para vocês. Hoje eu quero falar a respeito sobre o evangelismo. Hoje existem muitas pessoas pregando o evangelho nas praças, nas ruas, em nações. Glória a Deus! Nós sabemos que o fim chegará quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Isso eu quero te falar por experiências próprias. A pergunta é: será que de fato você ama? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Será, Deus, que de fato eu amo? Será que eu me esqueci do primeiro amor? Eu me esqueci das primeiras obras? E o que mais Jesus deseja de nós não é simplesmente os sinais, prodígios e maravilhas, porque isso também, diante de Deus, não impressiona. Mas o que impressiona Deus é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração cheio do amor dele. Então, nós pregamos hoje o evangelho, falamos de Jesus para muitas pessoas, mas de fato, às vezes nós não amamos. Às vezes nós queremos ser a pessoa que vai querer transformar a vida daquela pessoa ou até mesmo convencê-la. Mas eu quero te dar hoje uma resposta, que você não convence ninguém, você não transforma ninguém. A Bíblia fala, não importa quem plantou, não importa quem regou, importa é que Deus é que dá o crescimento da semente que nós plantamos. E eu quero te encorajar hoje a você pregar o evangelho, mas primeiramente você colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Vou compartilhar com vocês aqui a respeito de um pequeno testemunho mesmo, meu. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o meu primeiro trabalho pioneiro na minha cidade, eu vi muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os demônios estavam realmente fugindo, deixando as pessoas. E as pessoas estavam sendo transformadas, cheias do Espírito Santo. Me lembro de cada reunião que a gente tinha, que era o mover do Espírito na adoração, na liberdade. As pessoas caíam no poder do Espírito e era algo incrível que aconteceu naquele tempo. Foi muito marcante, que até hoje ainda existem frutos daquele avivamento. E porque Deus fez algo, foi Ele, não foi eu, foi Ele. E eu quero te dizer hoje que com essa experiência própria de pregar o evangelho, eu estava indo para as ruas pregar o evangelho, eu não tinha bicicleta, eu não tinha moto, então eu tinha pernas. Então eu começava a andar por 2 horas para ir para as casas das pessoas, visitá-las, pregava o evangelho, discipulava. A minha vida, a minha rotina era essa, de segunda a segunda, sem descanso. A gente ia pregando o evangelho, discipulava, ensinava, corrigia, estava ali junto com eles. Via um avivamento, um poder de Deus. Todos esperavam pelas reuniões de quinta-feira, que a gente tinha às 7 horas da noite, para poder mergulhar mais profundo em Jesus. Quem se lembra, vai até comentar aqui nesse vídeo, quem se lembra desse mover do Espírito tão poderoso do que Deus fez. Só que começou a vir uma multidão de pessoas, faziam filas de frente à porta da minha casa para poder entrar dentro das nossas reuniões, que eram tão incríveis e poderosas. Eu um dia fui confrontado pela minha própria mãe. Ela disse assim para mim: meu filho, você não ama. E eu olhei para ela naquele momento quando ela disse isso, e a minha reação foi: sim, eu amo. Quem foi que disse que eu não amo? Claro que eu amo. Olha, eu prego o evangelho, eu vou para as ruas, eu discipulo. E por 3 vezes ela falava: meu filho, você não ama. E ela falava assim para mim: você precisa ser batizado no amor. E era isso que me faltava. Eu vi o Senhor usar minhas mãos para sinais, prodígios e maravilhas, com curas, com libertações. Mas o meu coração não amava. Não estava amando o que Deus ama, que realmente são as pessoas, não é simplesmente os sinais, prodígios, maravilhas, mas são pessoas. Mas eu achava que eu estava amando, porque eu estava com eles e eu me alegrava de estar com eles, eu com as pessoas, ia na casa deles e visitava, mas Deus é que conhece o nosso coração. A Bíblia fala que nem a nós conhecemos o nosso próprio coração. Por isso que eu digo para você, para de dizer: eu vou ser guiado pelo meu coração, porque isso não existe. Nem você conhece o seu coração. Então eu não conhecia meu coração, mas Deus conhecia. Ele olhava lá dentro, ele dizia: você, Eliildo, precisa amar. E isso era um confronto que Deus fez comigo, que Deus me confrontou. E eu me lembro de um dia que eu fui batizado no amor de Deus. E eu fiquei no chão por horas ali, recebendo o amor de Deus, deixando Deus me amar. A minha outra pergunta para você é: será que você está deixando Deus te amar?
Ou será que você ainda tem uma barreira diante de Deus, que você não consegue sentir o seu perdão e nem o seu amor? Mas hoje eu quero te encorajar a você dizer: Senhor, sonda o meu coração e me conhece. E se tem algum caminho mal aqui dentro, remove, tira do meu coração, porque eu não quero mais viver a minha vontade ou viver com isso no meu coração. Remove. Então hoje eu quero te encorajar que não importa quantas multidões você traz para Jesus, quanto é maior a tua igreja, o teu ministério, qual título ou nome você tem, isso no céu não importa. Mas no céu vai importar, sabe o quê? Naquele grande dia que Jesus vai olhar para a gente e vai dizer assim: eu estava nu, você me vestiu. Eu estava com fome e você me deu algo de comer. Eu estava com sede e você realmente me deu algo de beber. Eu estava na prisão e você me visitou. Servo bom e fiel, entra no reino, no meu reino. E é isso que eu quero hoje deixar essa palavra para você. Ame, não simplesmente seja uma pessoa que prega, que fala, que está ali ensinando, que está ali vivendo todas as rotinas, talvez de uma base missionária, de uma igreja, mas de fato, você está ali para cumprir somente um papel, mas não de fato amando. E o que mais Deus deseja de nós é o amor. Tem essas três coisas: fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor.